Ótimo, já começou. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Boa Opa, noite, Marcelo. Boa noite, opa, Dani. boa noite. Boa noite. Vou deixar registrado aqui, então, meu agradecimento pelo Rio Branco, que não é esse. Eu estou em Petrópolis, eu sei que ele chegou hoje em Niterói, que a Naira me avisou, e eu e ela estamos agradecendo de coração o presente de Natal de vocês. Vocês merecem. Tá bom. Bebam numa ocasião Eu, especial. tá bom, vai ser curtido com todo carinho numa ocasião a dois, especialíssimo, Que pode ter legal. Opa, certeza. Essa é a minha especialidade. ok. Deixa que essa parte aí eu sei fazer. Opa, então a gente acertou. A gente estava com essa intenção mesmo. Acertou? Já tem. Essa intenção é permanente. Tamo Muito junto. bem. Então vamos lá. Relembrando, né? A gente fez até agora um episódio lá sobre os antecedentes da história da Itália, Império Romano, Sacro Império e tal, invasão bárbara, aquelas coisas. Depois nós fizemos um em torno do ano 1100 a 1200, que era o nascimento das comunas italianas, e lá o lugar central da conversa era Milão, que era a maior das comunas e que enfrentou e derrotou o exército do Sacro Império e, com isso, conquistou autonomia administrativa para todas as comunas italianas, que é uma coisa impensável, né? Então, significa que, na prática, a partir de 1100 e... não vou lembrar mais o ano, finalzinho dos anos 1100, na Batalha de Legnano, todas as cidades da Itália passaram a ter o direito de governar elas mesmas. Então, agora, nesse episódio que a gente está estudando, começamos aí algumas semanas atrás, e vamos concluir hoje, é um episódio centrado numa outra comuna, que é a de Florença, num período bem parecido, uns cento e poucos anos para frente, que é a Florença. O, o nosso guia nessa conversa sobre Florença é o Dante Alighieri. E aqui realmente as coisas se passam bem em torno do ano 1300, porque ele nasceu um pouquinho antes e morreu um pouquinho depois de 1300. A gente tinha combinado um roteiro que era mais ou menos o seguinte: a gente quer mostrar o Dante como um cara inserido naquele tempo de 700 anos atrás, né? Conforme a gente conversou da outra vez, sem anacronismos, sem querer julgar ou os acontecimentos ou as pessoas pela nossa moral e pelos critérios atuais que a gente tem, né? E também sem idealizar o homem Dante, que apesar de ter feito uma obra excepcionalmente maravilhosa, no fundo, era um ser humano com uma cabeça, dois braços, duas pernas, com seus grandezas e misérias, né? Suas virtudes e defeitos, como todos nós. Então, da última vez, a gente combinou um roteirinho que era esse aqui, do qual nós já cumprimos duas etapas. Um homem que viveu muitas vidas diferentes, né? A gente, quer dizer, a gente mostrou uma microbiografia dele, com, sei lá, 10 etapas. Nasceu em tal ano, conheceu a musa dele aos 9 anos de idade, a Beatriz, aí depois ela morreu, e aí depois ele foi cavaleiro, e ele foi isso, foi aquilo, morreu. Muito bem. E a gente começou a falar um pouco de como era a estrutura social de Florença. Apesar desse item já estar ticado, eu vou começar a conversa de hoje repetindo essa parte, que eu acho que ela é muito importante e vai servir para a gente reavivar a memória. Depois que a gente tiver feito isso, é um slide só, a gente vai falar dos assuntos novos, então, aqui que estão em letra preta de verdade, letra preta, né? Então, essa é a questão dos partidos guelfos e gibelinos, a questão política, não agora da sociedade, mas da política na Florença, em Florença, na época de Dante, naquela Florença, e esses três tópicos estão muito misturados. Esse tópico sobre vendetta e faida, que negócio é esse? E uma conclusão que fala justamente sobre as contradições do ser humano, Dante, e os seus demônios interiores. Então vamos aqui primeiro falar de novo sobre a estrutura social de Florença. Então, eu dei uma
repaginada nesse slide para a gente entender bem as categorias, porque isso realmente é bastante complexo, é não trivial. Então, primeira categoria, o primeiro tipo de pessoa que a gente pode apontar na sociedade de Florença, lá em torno do ano 1300, é um messer. Isso é um termo bem definido. Ou você era um arcebispo, lá, um bispo importante, um cardeal, uma coisa assim da igreja. Ou, segundo, era um professor universitário, veja só, ou você era um cavaleiro. Se você não for uma dessas três coisas, você não é um messer, você pode ser o papa, que você não é um messer. Muito bem. Das duas primeiras coisas a gente entende, autoridade religiosa, professor universitário e cavalier. Cavalier é um termo, era também um termo bem definido. Era um cavalheiro, então não no sentido puro e simples de ser alguém que andava a cavalo, mas no sentido de alguém que se destacou por atos de bravura no terreno militar, Entendi, né? Então, é um título que só podia ser concedido a alguém por um outro cavaleiro. Então, entendi. o cavaleiro ia ver lá o Marcelo Jaziel lutando a cavalo, para lá e para cá, não bastava estar a cavalo. Estar a cavalo era pré-requisito. Lutou, fez, salvou a cidade. Poxa, esse cara merece um reconhecimento. Vamos sagrar o Marcelo o Jaziel como cavalier. A partir Beleza, de hoje ele vai ser um cavaleiro, tá? E esse título era individual, portanto não era um título para a família dele. O filho do cavalheiro não era um cavaleiro. O título morria com ele. A não ser que, por acaso, o filho também viesse a fazer um ato de bravura e alguém resolvesse sagrar o filho também como cavaleiro. Por coincidência, digamos. Tá? Muito bem. Até aí estão bem definidas as coisas. beleza. Complica é aqui. Complica é aqui, que é o tal do nobre, que a gente se acostuma a ver nesses filmes sobre a Idade Média e tal. Tá, tem os nobres que não fazem nada o dia inteiro, ficam ali fazendo baile na corte, dançando valsa, paquerando as meninas, nessas sériezinhas de televisão, né, de streaming. E tem os camponeses, como se o mundo fosse preto e branco assim. Então, o título de nobre é um título que é esse, sim, é hereditário, portanto, é um título que passava de pai para filho, né? O filho do duque ia ser o próximo duque quando o pai dele morresse, e aí depois o neto, e assim por diante. Mas, infelizmente, era um título subjetivo. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é diminuir a subjetividade desse termo, sabendo que é uma tarefa inglória, porque no fundo, vai continuar sempre subjetivo. A ponto que, nesta mesma época, em 1300, o cara, como eu comentei da outra vez, seria considerado nobre pelos critérios de Florença e não seria considerado nobre pelos critérios de Perugia, que é uma cidade próxima. Entendi. Por quê? Porque é subjetivo. Para nós aqui, isso aí que faz o pessoal te considerar nobre lá em Florença, para nós aqui não vale, não. Aqui Nossos você é critérios um aqui comum, são né? outros. Aqui você é uma pessoa comum. Isso. Aqui você é um não nobre. Tá, Vamos ser bem formais aqui na questão da lógica. tá. Tá bom. Tá bom. Eu vou aqui, será? Uhum. Vai voltar. É segundos. Para a comuna. Vamos lembrar que, como as comunas tinham crescido, tinham enriquecido, e Florença tinha se tornado ainda mais rica do que Milão, lá do episódio passado, a gente vai ver por quê, ela tinha, de alguma forma, conseguido ou forçado os nobres da região a também virem a fazer parte da vida da comuna, da cidade, certo? Então Certo. estava lá o nobre, no castelo dele e tal, e em algum momento, não, sou nobre. Nós achamos bom se eu comprar uma casa aqui na cidade, vir passar um tempo aqui, pagar imposto aqui, participar da vida da cidade.
E por que que... Onde que estava o X da questão? Esse nobre, que é um cara violento por natureza, porque ele está acostumado a fazer guerra, exatamente por isso ele é um mal necessário para a comuna. Porque na hora que tiver guerra contra outra comuna, ou porque você atacou outra comuna, ou porque foi atacado por ela, quem vai, no fundo, no fim das contas, quem está acostumado a guerrear, quem já nasce treinando para fazer guerra, não é o camponês, não é o burguês, não é o comerciante, não é o professor universitário, é o nobre, Entendi. né? Então a cidade mais ou menos tolera o fato de que, pô, esses caras são violentos, eles sabem e gostam de usar a violência, mas a gente precisa deles. Então, vamos achar um jeito de conviver com eles aqui na cidade. E isso está no centro dessa encrenca de Florença. Como eu vou tentar deixar mais claro. A origem da palavra lá no latim era gentile, que quer dizer apenas o cara que pertence a uma estirpe, uma família importante, né? Então, um nóbrega não seria ninguém. É só um nóbrega, porque a família dos nóbregas é importante para quem a conhece. Mas se você chegar na rua e perguntar onde é que moram os nóbregas, eu digo, nóbrega, não conhecemos, não. Quem são esses caras? Né? Então, a genes deles, a árvore genealógica deles não era, ela, dos nóbrega, não seria considerada relevante na Niterói do ano 1300, se ela existisse. Entendi. Nem na Petrópolis de 1300. Tá. Muito bem. Então, a gente já tem uma pista, duas, né? Primeiro é um cara que está acostumado a andar a cavalo, andar armado e usar a força. E resolver os conflitos do dia a dia na força. Essa é a visão de mundo dele. Segundo, o título de nobreza, seja lá o que for, significa que a minha família é reconhecida como importante. Como assim importante? Não sei. Mas é uma coisa que tem a ver com a minha família. Se a minha família não for importante, esquece, eu não sou nobre. Nem nunca será, né? Tá? Nem nunca será. Vamos ver até onde vai esse nunca. Esse é um, Tá. nunca é um pouco de tempo demais. Vamos ver até onde vai o nunca. Vamos ver até quando dura o para sempre, né? Vamos. Porque o para sempre sempre acaba. E aí a gente lembrou também que a palavra gentleman do inglês vem daí, né? É um homem que vem de uma gens. E a ironia do destino é que hoje em dia essas palavras, gentil, gentleman, né, que significa um cara bem educado, que cede a vez para a moça passar na frente e tal, é o oposto do que significava na época. É. Justamente porque os caras se consideravam importantes, eram da família importante, eles eram prepotentes e violentos. Tratavam o não nobre com desprezo e na paulada. Entendi. Independente do, da condição financeira do outro. Repara que aqui não estamos falando de dinheiro. A gente se acostumou que nobre é rico e camponês é pobre. Até aí, mole, é fácil. Mas e o cara que não é nem o nobre, nem o camponês, mas que é o tal burguês, comerciante, que enriqueceu violentamente, tem muito mais dinheiro do que o nobre. Então, ainda assim, ele é desprezado pelo nobre, porque é uma questão de status, entende? Entendi. O nobre olha para ele e fala: olha, você tem dinheiro para burro, tem dinheiro para comprar meu castelo, meus cavalos, meu tudo, mas você, para mim, é ninguém, porque você Tem não é nome. nobre. Você não tem esse pedigree que eu tenho. Você não tem pedigree. Essa é a palavra-chave daí. Então, a questão é como é que adquire pedigree. Essa é a chave do negócio, né? Então, eu quero insistir um pouco, nessa questão aí, de que isso está ligado a como que a sua família é reconhecida ou não como importante. É. É a Hum, tradição e não a bens, né? isso, não os bens. O cara pode ter metade da cidade de Florença pode ser dele. Se ele não é um cara de família nobre, Não é nada. paciência, ele não é nada. Ele é Paciência. só milionário, tadinho. É. Ele é só milionário. E tem um termo,
que na verdade é um magnate, que seria magnata, digamos, né? Que é um termo genérico para toda essa gente aí, messer, cavalier, nobre. Um cara que não é nada disso, vê um sujeito desses na rua, ele não está muito preocupado de saber aquele ali é nobre ou não é nobre, a família, aquele lá que está a cavalo, será que ele é nobre? Eu não sei. Não interessa, eu sei que ele não é um cara igual a mim. Eu sou o oposto dessas coisas daí, né? Então, esse grupo de gente aí, messer, cavalier, noble, o conjunto disso tem um termo genérico que o resto da população usava para se dirigir a eles. São os magnatas, tá? São os manda-chuvas. Tá Certo. legal? Tá legal. Muito bem. Magnata hoje para nós tem a ver com dinheiro, né? O cara é o magnata, é o rei, é o magnata do petróleo, magnata do aço, magnata da tecnologia, o cara que tem lá um conjunto de Dono de empresas, alguma rico para coisa bem burro. grande aí. Aí tem a ver com bens, na realidade de hoje. Aqui Correto. não, aqui podia ser um nobre, podia até ser um nobre falido. Mas se ele é nobre, ele é um magnata. Tem a berço. É, Muito bem. E o oposto de magnata é plebeu, popolano. popular. É um cidadão do povo, o que não quer dizer que seja pobre. É isso que eu estou insistindo. Ele só não A é. distinção não é entre rico e pobre, não é entre nobre e plebeu. É entre magnata e plebeu. Entendi. Não tem a ver Tá? com bens materiais. Não tem a ver com bens. Então, por exemplo, o burguês é um populano rico. Ele é um plebeu. Exatamente esse é o problema dele. Entendi. Porque ele tem sempre um sentimento de inferioridade em relação ao nobre, embora tenha mais dinheiro que o nobre. Uhum. Entende? É um mundo doido, né? A gente se Bom, acostumou a ver essas duas esses coisas andarem emergentes do dia juntas. de hoje, né? Os emergentes de hoje, eles têm mais dinheiro do que... Isso, exato. Mas ele não tem pedigree. É isso aí mesmo. Entendi, entendi. Aí, né? Aí vê-se no comportamento dele, nas roupas, no jeito de comer no restaurante, nas atitudes, Não tem aquele qual. tipo de O jeito casa. de lidar com dinheiro. O jeito de lidar com dinheiro, você vê que ele é um cara, né, que não está acostumado com aquela vida. Certo. Mas aí tem a questão chave que é a seguinte: como é que então esse tal de pedigree nasceu? Veio desde Adão e Eva? Por que uns têm e outros não têm, né? Pergunta. E aqui é que está o truque do negócio, porque no fundo, todas as famílias, se você andar bem para trás, um dia estão no mesmo nível social. Não tem Certo. aquele que, sabe, desde a primeira pessoa da família, seja lá quem foi, sei lá, emigrou do Himalaia, sei lá de onde é que esse tal primeiro chegou, já chegou lá nobre? Como é que é isso? É uma marca que Deus botou no cara, né? O sangue dele é azul, se cortaram aqui no braço dele. Não, é o seguinte, no fundo, o nobre é aquele cara cujo antepassado, primeiro antepassado importante, ninguém mais conhece, ninguém mais se lembra quem foi. Então, para o povo em geral, para os populanos, a família desse cara sempre foi nobre. Hum, Por quê? O pai dele era nobre. O avô é. O bisavô, meu avô conheceu o bisavô dele, disse que ele já era nobre também. O trisavô era nobre. Tem aqui um papel dizendo, não sei o quê, nobre. Bom, esses caras sempre foram nobres. É o tal negócio de desde quando é sempre. hum, Entende? entendi. Então, tem um exemplo bom. A definição aqui é a seguinte: se na sociedade ali da época, naquele momento, 1300, ninguém mais se lembra do seu primeiro antepassado rico, rico, importante, sei lá, importante é a palavra, né? Estou me traindo aqui, tiro o rico. Importante? Então, para essa nossa sociedade aqui de 1300, vocês sempre foram Sempre importantes. for assim. Exatamente. Tem alguma coisa Muito bem. mítica aí que tornaram vocês desse A jeito. pessoa se intitulava Isso. e se afirmava nisso, e aí as pessoas acreditavam. A não ser que aparecesse alguém que dissesse, não, 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 isso aí esse cara está dizendo, mas olha, o bisavô dele era açougueiro da esquina aí, pô. Entendi. É, e entendi. aí, e aí deixava de ser.
chamar mesmo. Deixava de ser, virava um Deixava de ser. plebeu Por, popular. exatamente, ainda virava chacota, né? Ele está tirando onda aí, mas isso é igual a todos nós aqui, isso aí, né? Se não viesse Muito ninguém bem. contestar, ele era tido como nobre. Exatamente, porque é uma sociedade menos definida pela lei escrita e mais pelos costumes, entende? Uhum. Pela jurisprudência. Tanto que em Florença era e em Perugia não era. Como é que pode, né? Sim, Porque lá os critérios eram outros. Estou falando dessa Florença nessa época aí. Uhum. Por que certo. que eu estou insistindo, por que que eu estou insistindo nisso? Quer dizer o seguinte, no senso comum, o nobre é o magnata cuja família ficou importante há mais tempo. Ninguém mais se lembra de quando é que teve esse tal antepassado que ficou importante. E aí eu vou pegar duas famílias para ilustrar isso. Uma é a do próprio Dante. Dante, a gente viu que ele é Alighieri, de sobrenome, porque ele é da família dos Alighieri, certo? Uhum. Certo. O bisavô dele, que era seu Alighiero, nome de batismo, não sobrenome, seu Alighiero não tinha sobrenome, ele não era importante. Ele ganhou dinheiro trabalhando, fazendo comércio, emprestando dinheiro a justo, ela ganhou dinheiro, se tornou importante, e aí todo mundo passou a se referir ao primeiro filho dele, aos filhos dele, como fulano do Alighiero. Aí Hum, depois o neto, quem que é? Não, é lá dos Alighiero. É lá daquela gente lá, daquela classe, daquele grupo, daquele clã. E aí, o Dante, então, já tinha o sobrenome do avô dele, do bisavô dele. Mas, em Florença, em 1265, quando o Dante nasceu, muita gente ainda lembrava do bisavô dele entendi, e sabia que o bisavô dele era um cara que veio de baixo, entendi. ganhou o dinheiro dele lá, beleza, importante, mas pô, nem por nada vai me dizer que esses Alighieri são nobres, porque não são. Tem sangue azul, né? Não tem, não tem. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, bom, ainda para continuar nesse primeiro. Provavelmente, daqui a duas, três gerações, as pessoas já iam olhar para os Alighieri, né, os Alighieros, como nobres. Entendi. Por quê? Porque esse bisavô ia ter ficado esquecido no passado. Vai Hum, Uhum. passar 50 anos, 100 anos, ninguém mais vai lembrar do seu Alighiero. ficou Nem, atemporal a fama. aí fica bom. Então, olha, para nós aqui, esses caras aí, esses Alighieri aí sempre foram importantes. Entende? Entendi. Que é, Interessantíssimo. então, Interessante. quando você disse assim, ó, esse aí não é nobre, nunca será, não é verdade. Ele Uhum. nunca será. Ele nunca será, mas algum descendente dele vai acabar sendo Aceito. encarado, visto como Como- nobre, Por causa dele, inclusive. por causa dele. Entendi. Exatamente. Tá? Então, aconteceu isso com Dante, né? Vai acontecer com Dante. E é assim que aconteceu com todas as famílias. A questão de só saber que, o que aconteceu com quem e quando, entendeu? Uhum. Entendi. Tem uma outra família, de um outro cara que vai aparecer mais para frente aqui na apresentação, num outro episódio, uma outra passagem aqui da apresentação, chamado Farinata degli Uberti, degli dos, né? Uberti é os Ubertos. Significa que o antepassado famoso dele provavelmente era seu Huberto. Roberto. Esses caras, só que o seu Huberto, ele viveu 200 anos para trás. Os historiadores, inclusive o próprio Alessandro Barbeiro, já reconstituíram a árvore genealógica desses caras, porque eles eram realmente muito ricos e já considerados nobres por todo mundo lá em 1300. Entendi. Mas dava para chegar no cartório. O cartório não tinha cartório, né? Vai na igreja lá, onde todo mundo é batizado, vê o registro de batismo desse, filho de fulano, aí vai lá na outra cidade, procura, papapá. Esse aqui é 200 anos atrás, viveu o seu Huberto. Seu Huberto não tinha sobrenome, os descendentes dele ganharam o sobrenome dele, Huberti, viraram Huberti, tá? Então, por acaso, ele é talvez 100 anos antes do seu Alighiero. Entendi. E esses tais 100 anos, estou inventando esse número, essas décadas a mais que ele tem de história, eram suficientes para fazer todo mundo achar que eles sempre foram nobres desde sempre. Interessante, né? Muito interessante.
Agora, como é a questão até do que a Dani falou, se ele falar e ninguém contestar é o que está valendo, né? A Dani falou ainda agora. Sim. Esses Uberti gostavam de dizer que eles eram tão nobres, mas tão nobres, mas tão nobres, que eles descendiam, não sei se eu comentei isso da outra vez, de um cara lá do tempo de Roma, de antes do Império Romano, da República de Roma. Cheguei a falar disso, não? Não. Não. Não, então. Esse cara é um sujeito chamado Catilina, que era um conspirador que queria dar um golpe e assumir o governo lá. Era um golpista que estava lá, era um senador romano, o Senado era o órgão mais importante de Roma, e ele, lá junto com os outros senadores, eles faziam as leis e escolhiam o cônsul, né, o cara que governava Roma. Assim, né? Imediatamente antes de ser criado o Império Romano. Digamos que é o embrião do Império Romano, isso aí. E ele era, todo mundo sabia que ele estava ali louco para dar um golpe. Ele tinha seu exército, tinha tudo direitinho, e vivia tramando junto ali nos cantos, tramando com outro senador aqui, dali e tal. Então, daqui a 2 meses vamos fazer, a gente mata fulano, pega, assume, invade. E tinha lá um outro senador chamado Cícero, que ficou famoso por escrever um monte de discurso acusando, desmascarando o Catilino. Até quando, Catilina, abusareis da nossa paciência? Todo mundo aqui no, todo mundo aqui no Senado sabe que você é um golpista, que você que fez uma emboscada e matou o senador fulano, que Entendi. você tomou as terras do senador Beltrano. Até quando? Você pensa que nós todos somos idiotas? Frasezinha em latim famosa lá que eu aprendi em casa. Quasque tandem, Catilina, abucere patientia nostra. Até quando, Catilina, abusareis da nossa paciência? Aí procurei, baixei no Kindle, tenho aqui agora em italiano. Em latim não, mas em italiano eu tenho. Ó. E os Uberti, voltando para 1300, né, 1300 anos para frente, gostavam de dizer, olha, nós somos tão nobres que nosso primeiro antepassado conhecido assim, era o Catilino. E eles não tinham nem vergonha de dizer que era um golpista safado, não, porque não, importante é que já era importante desde aquele tempo, entendeu? Sim. Então, nós não somos importantes há 100, 200, 300, nós somos importantes há mais de 1300 anos. Aí todo mundo, cara, isso era cascata, era simplesmente cascata. Já foi reconstituída a árvore genealógica deles e tem 200 anos, não tem 1300. Muito bom. E agora pensa no seguinte, tem lá o nobre, que é da família importante, lá, todo mundo acredita, aceita isso, beleza. E tem lá o burguês rico, populano rico, plebeu, né? Não é nobre, mas que é rico. Como é que é a relação deles? É de cima para baixo, porque o nobre, apesar do dinheiro do burguês rico, olha com desprezo. Você não é um de nós. Você é gentinha. É um vilano, como eles diziam. Vilão. Olha só, hein? Você vive do seu trabalho. E isso é para gente baixa. Bom mesmo é viver que nem nós aqui, que vivemos de explorar os outros sem fazer nada. Isso é um nobre de verdade. Esse eu não... Em vez do trabalho ser um critério de valor, era de desvalor. Você é um cara que precisa trabalhar para viver. Que coisa, hein? É absurdo. Sujar as mãos com o trabalho, o suor do seu rosto. É uma coisa abençoada, né? E, no entanto, para eles era um Você sinal precisa de disso para baixeza. sobreviver, né? Exatamente. É uma baixeza social, exato. Por outro lado, o burguês rico olha para o nobre de um jeito ambíguo. Primeiro, ele sabe, pô, eu tenho muito mais dinheiro que esse cara. Mas ele tem uma coisa que eu não tenho. E que eu quero muito que um descendente meu um dia tenha, que é o pedigree de nobre. Isso. Entende? Beleza. Então, Sim. é uma relação estranha. Ele tem uma espécie de ressentimento, ele tem uma inveja disfarçada. Tipo, eu não nasci nesse mesmo berço aí, né? E é assim até Exatamente. hoje, né, gente? E é Hoje tem um assim pouco até disso. hoje. Hoje tem isso. Não, hoje a gente tem, né, que a gente vê esses YouTubers, esses Isso, influenciador. criadores, né? Não veio de Eles nada. têm milhões, são milionários, assim, dinheiro que não acaba mais, porém eles não Isso. têm.
berço. Ele não é um Matarazzo, Beleza. ele não é Não, um Abravanel. não é um Matarazzo desses, né? De São Paulo, essas famílias de 3 sobrenomes de São Paulo, né? Isso, Paulistas quatrocentões, como os caras É dizem, né? uma frase que o Chico usou há pouco, ele só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Tadinho, só tem dinheiro. É, que triste, Muito né? bem. Exato. Agora, no fundo, ele tem uma nostalgia, ele tem ele quer ser, ele gostaria mesmo, se aparecesse o gênio da lâmpada, ele que já é rico, o gênio ia perguntar, seu burguês, o que você quer? Quero ser nobre a partir de hoje. É o sim. que ele mais quer na vida. E Sim, ele sabe que não pode ter. Mas então ele se conforma com o fato de que, com o tempo, com o passar das gerações, algum descendente meu vai passar a ser visto como nobre. Tá? Beleza. Como é que é o rolo político aqui da história? Ah, bom, não vou falar não, que é o spoiler para o próximo tópico. Esse monte de gente convive em Florença. Lá em Milão, no episódio anterior, Milão tinha lá os nobres em volta, o castelo, tal, o comércio fez a cidade crescer, crescer, crescer. Os plebeus de Milão se organizaram na comuna, né, para governar a própria cidade de Milão e se tornaram, na prática, mais poderosos por causa da grana do que os nobres. Então, os nobres continuavam existindo, mas eles. Eu vou voltar. vai. É isso que acontece nas minhas reuniões. E a comuna enriqueceu ainda mais do que Milão, mas o nobre continuou importante. Então, aqui, ó, a distinção entre nobre e burguês, em termos de poder, ficou mais complicada, porque não é nobre pé rapado, nobre falido, nobre que vai ter que engolir qualquer coisa, é nobre poderoso. É, Nobre poderoso, com grana, com exército, gosta de violência. Ou seja, o pau vai quebrar o tempo todo. E essa olha receita só, mesmo do brilho. essa receita para o desastre, né? E olha como é que é a ironia do destino. A comuna tinha obrigado os nobres a fazerem parte, comprar casa na cidade, pagar imposto, né? A mesma coisa que lá de Milão. Só que agora, como é que é o negócio? Quem é que governa a cidade de Florença? A comuna, certo? A comuna é um grupo, a gente vai ver como é que era formada, o que era na prática essa tal comuna, né? É um slide que Beleza? vai mostrar, mas era, enfim, era um grupo de gente que governava a cidade. Muito bem. E tem lá o nobre. Só que o nobre olha para aquilo tudo, que conversa fiada é essa? Quem tem que governar somos nós, nobres, que somos mais fortes. Quem não gostar, a gente espanca e mata, expulsa da cidade. Ué, como já se viu sentar para conversar? Não. Quem vai governar somos nós, que somos nobres. Então, o nobre é um cara, nesse sentido, estou falando desse nobre aí de Florença em 1300, ele é antidemocrático por natureza. Ele não acredita num governo formado por um monte de gente que se reúne, elege esse, vota a lei, se a lei for aprovada pela maioria, entra em vigor, senão não é. Não, aqui, não. Olha, com relação a esse assunto aqui, vamos abrir uma rua nova aqui em Florença ou não vamos? Como é que o nobre resolveria isso? Se é bom para mim ou é ruim? Se é indiferente, dane-se. Se é ruim para mim, eu sou contra. Não, mas os conselhos lá e tal, da comuna, votaram e são a favor, eles vão abrir. Ele falou, quem falou que vão? Entendi. Eu que mando aqui. Então, eu que mando aqui. Então, o nobre, repara bem, o nobre está acostumado a resolver na força e ele fala, então tem essa tal de comuna, então eu quero participar desses grupos aí que decidem as coisas também. Então, vou lá votar também, eu quero ser votado, sou cidadão, não sou? Quero participar aí, tem direito. Estou pagando imposto, beleza. Só que chega lá, votou e deu. A resposta foi não. Não foi aprovado. A comuna chegava dizendo, não, não, não. Vai ser aprovado, sim. Aí vai, faz emboscada, surra um, mata o outro, tortura o outro. E assim é, Dá um dinheiro tá? para outro. Dinheiro.
Dinheiro todo mundo dava para todo mundo. Isso não era só o nobre, não. O negócio do nobre, a diferença aqui é a força, é a Certo, violência. beleza. Muito bem. Beleza. Então agora vamos falar do item seguinte, que tem tudo a ver com esse, e como o tópico seguinte também, que é a velha questão dos guelfos e gibelinos, né? Bom, primeira vez que eu ouvi falar disso, né? 2014, estou lá visitando a casa de Dante, alegre e feliz, tem lá na parede um pôster explicando que as disputas entre guelfos e gibelinos fizeram com que Dante fosse expulso de Florença. Eu falei, guelfo, gibelino? Que diabo será isso, né? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? E, e não deixei para lá. Aí passou esse tempo, 8 anos depois, 2022, estou lá estudando na Itália, esse tema apareceu lá no curso que eu fui fazer. Então, lá numa daquelas excursões, a moça falou, essa aqui era uma cidade de guelfo, que era assim, assim, assado. Aquela outra que a gente vai amanhã, uma cidade gibelina, você pode ver a torre, era assim, a torre era assada. Bom, Hum, mas o que é isso aí, professor? Que história é essa? Não, Guelfo era o partido das pessoas que achavam que, na disputa de poder entre a igreja e o Sacro Império, a igreja tinha mais importância do que o império. E os gibelinos são os caras que achavam o contrário. Então, vamos lembrar, no ano de 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano, que era uma espécie de renascimento, versão 2.0 do Império Romano. Existia o Império Romano, que foi desmembrado em dois, o do Ocidente acabou no ano de 476, veio aquele monte de reinozinho colorido lá na Itália, reinos romano-barbáricos, né? Que era uma mistura de povos bárbaros misturado com os romanos que habitavam a Espanha, a França, Portugal, a Inglaterra, né? Reinos romano-barbáricos, até que no ano de 800 o Papa procurou o rei dos bárbaros mais poderoso, que era o rei dos francos, que era Carlos Magno na ocasião, e propôs um acordo excelente para ambos. Olha, eu te nomeio como imperador do Sacro Império Romano, uma nova versão, uma ressurreição do Império Romano que existia antes desses tais bárbaros aparecerem, mas fala baixo, porque o próprio Carlos Magno era bárbaro, né? Ele era um franco. Então, antes de aparecerem os bárbaros, tinha lá o Império Romano, vamos recriá-lo e você vai ser o primeiro imperador dessa nova versão do Império Romano, que vamos chamar de Sacro Império Romano. Império Romano sagrado, certo. porque você vai ser abençoado pelo Papa. Eu, Papa, é que vou botar na sua cabeça a coroa de imperador. Aí Então, no nome. estou sinalizando para o mundo que você é um escolhido por Deus, já que eu sou representante de Deus na Terra, certo? Certo? Você foi escolhido por Deus para chefiar o Império Romano. O Sacro Império, perdão, o Sacro Império Romano. E o que que tinha de bom para o Papa e o que tinha de bom para o imperador, essa nova figura do imperador? O Papa precisava de um exército, porque desde que acabou o Império Romano, ele já não tinha mais o império para defender o território dele, nem a ele mesmo. Então, os outros bárbaros que viviam rondando por ali, a qualquer momento podiam tomar as terras do Papa e matar o Papa, fazer o que quisesse, porque ele não tinha um exército para se defender. Não existia mais o Império Romano, que era quem o protegia, desde que a religião católica deixou de ser proibida, né? Desde que o cristianismo deixou de ser proibido, lá com Constantino, lá em 313. Beleza. Então, o Papa agora ganhou, ao fazer essa aliança com o Carlos Magno, ele trouxe para ele, ele ganhou a proteção do maior exército da Europa, que era o exército dos francos. Tá? Então, para o Beleza. Papa, tudo de bom. E o imperador? O imperador ganhou uma chancela agora. Ele antes era só o rei dos francos. Ele saiu conquistando um monte de pedaços da Espanha, da Itália, daqui e dali, mas ele era só um simples mortal. Ele é quase um semideus, porque ele foi ungido, escolhido por Deus para chefiar o império. Isso não é pouca coisa.
numa Europa que era totalmente cristã e dominada pela ideia de igreja, religião, etc. certo. Então, é um negoção para os dois. Só que, então, o acordo era: o Papa vai governar do ponto de vista religioso toda a Europa cristã e o imperador vai ser o administrador da o que lhe cabe fazer. Vai ser o rei de todos os reinos, né? Sim. E cada um no seu quadrado. Mas rapidamente, assim que vira a esquina, chega, não, não. E o Papa quer se meter em coisas que diriam respeito ao imperador e vice-versa. E aí, isso que era para ser Papa mais imperador vira. E assim foi ao longo dos séculos. Durante os 1000 anos em que existiu esse tal de Sacro Império, do ano 800 até o ano 1800 com Napoleão, dia sim, dia não tinha briga. Por quê? O imperador queria nomear o bispo, que deveria ser assunto do Papa, né? Ah, o bispo de Milão, quem que vai escolher? O imperador, opa, eu que vou escolher. O Papa dizia, não, isso é assunto da igreja, não tem nada a ver contigo. Não, mas eu preciso nomear o bispo lá em Milão, porque no fundo, ele é o meu olheiro lá. Aí o Papa, não, Misturar os pode, não assuntos pode. aí, né? Uhum. Misturava os assuntos, tá? Muito bem. Tem vários episódios, não vou me alongar, ao longo desses 1000 anos aí, tem diversos episódios sangrentos, inclusive, de disputa militar mesmo entre exército da igreja e imperador. Muito bem. Então, num determinado momento, por volta de 1100, tem um detalhe. Assim como no Império Romano 1.0, versão original, o imperador era um título que era vitalício, mas não era hereditário. É Perfeito. igual cavaleiro, né? Enquanto Sim, você estiver vivo, você é o imperador. Mas quando você morrer, nada garante que seu filho vai ser o próximo imperador. Não é como nas monarquias europeias posteriores, Hum. que era realmente de pai para filho, né? Morreu o rei, o próximo rei é o filho mais velho dele, certo? certo, E assim é até hoje. Mas aqui não. Aqui morreu o imperador, primeiro lá em Roma, morreu o imperador romano, o Senado vai se reunir e vai escolher quem vai ser o próximo. Se ele fosse um imperador muito forte, ele já tinha, antes de morrer, feito os acordos todos necessários, distribuiu terra, comprou alianças para garantir que o filho dele seria escolhido o próximo quando ele morresse. Mas também era a garantia até a página 2, né? Porque sim, se não cumprisse, ele ia voltar do túmulo para reclamar, né? É. Muito bem. E aqui no Sacro Império também era assim. Só que agora não tinha mais Senado romano para escolher o sucessor de cada imperador do Sacro Império que morria. Na verdade, quem escolhia eram alguns reinos, que eram chamados de reinos exatamente por causa disso, reinos eleitores. Meia dúzia de 10 ou 12, entre aquele monte de reinozinho que existia na Europa, reino, ducado, baronato, escambau, marquesado. No meio dessa multidão toda tinha lá uma meia dúzia de reinos que eram, não me perguntem por quê, os que se reuniam e escolhiam. O próximo imperador será fulano. E aí tinha lá os acordos entre eles, o próximo vai ser da sua família, depois, quando morrer. E assim, é um acordo aqui entre nós. Uma espécie de oligarquia, né? Esse grupinho de, sei lá, 300 reinos que tinha no Sacro Império, essa meia dúzia que escolhi. Muito certo, bem. Num determinado momento, quando morreu um determinado imperador, aí o papa da ocasião era um papa que estava muito forte, ele tinha muito apoio, né? Que nem sempre era o mesmo, às vezes era, às vezes não era. Às vezes era um cara respeitado, às vezes não era. Às vezes era tirado de dentro do papado, e assim era, pode comer. A vida como ela é. E esse, por acaso, tinha muita força, muito poder, e ele queria influir na escolha do próximo imperador. Então, ele começou a influir junto aos eleitores para dizer: escolham alguém que seja aliado do Papa. E outros eleitores olharam e disseram: não, 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 isso é absurdo. Se a gente fizer isso, a gente, no fundo, no fundo, vai estar entregando
o Sacro Império para a igreja. É melhor o Papa ser logo imperador disso aí tudo. Sim, Se existe Papa, existe imperador, é para ter, digamos, escolhas independentes para um e para outro. A gente não escolhe Papa, por que ele vai escolher imperador? Então, nesse período é que se formou esses dois grupos políticos, digamos, né? No certo. Sacro Império todo. Os guelfos eram as pessoas, eleitores, que diziam, não, o Papa tem primazia, tem prioridade sobre o imperador, ele é mais importante. Por quê? Olha, inclusive porque é ele que tem que coroar o imperador, não é? Certo. O imperador não coroou o Papa, mas o Papa coroou o imperador. Então, o imperador, no fundo, é inferior, entre aspas, ao Papa. Assim era a questão, eram os guelfos. Esses eram os guelfos. Os gibelianos, ao contrário, diziam, não, o Papa não coroa o imperador por uma questão simbólica, etc., mas o Papa, o imperador, não depende do Papa para nada. E é Beleza. importante que haja essa separação entre o que é assunto de Papa e assunto do imperador. Embora o próprio imperador se metesse nos assuntos do Papa também. Sim, Muito bem. Então, isso era assim, e rapidamente, essa questão do resto do Sacro Império ficou em segundo plano. Isso aí larga para lá, lá que se entenda e tal. Cada um tocar a sua vida aí. Em Florença, na Itália, no norte da Itália, e especialmente em Florença, esses termos ganharam uma nova definição, uma nova conotação. A cidade de Florença, então, era uma cidade rica, muito rica, onde, portanto, estar no poder na cidade era muito importante. Significa que se tivesse um grupo que estava no poder, igual o clube de futebol. Essa certo. semana, anteontem, teve eleição no Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil. Tem lá um grupo que está no poder há sei lá quantos anos. Tinha. O cara foi eleito, depois foi reeleito, aí não podia se reeleger mais, indica o sucessor que foi reeleito, e assim vai. E é óbvio que tem alguém que está na oposição. Bom, um dia quero morder esse bife aí também. Um dia quero, eu e meu grupo queremos conquistar o poder aqui no clube e passarmos nós a governar o Flamengo. É a mesma coisa aqui. Aqui, a questão passou a ser a seguinte: se tem alguém governando, um grupo que está no governo, o grupo que está na oposição vai fazer de tudo para tirá-lo para esse outro grupo assumir. Então, o que tá nos bastidores, né, por trás dos panos, é o seguinte: qual é o lado que vai mandar numa cidade que tem uma posição estratégica para controlar todo o centro-norte da Itália? Esse tal centro-norte da Itália que ficou tão rico por causa do comércio, né? Como a gente viu lá em Milão. E Florença tem a vantagem, ela está mais para o centro do que Milão. Milão está bem lá no norte. Certo. Mas as rotas comerciais, tu passa por Florença direto, direto, direto. Então, dominar politicamente, administrativamente a cidade de Florença é um negociaço. Então, se um grupo está no poder, e esse grupo, por acaso, apoia o Papa, o outro lado não quer nem saber. Então, nós somos contra. O que é contra o Papa aí? Gibelino. Então, nós somos gibelinos. Entendi. Ó, e não havia na prática, a possibilidade de coexistência entre grupos diferentes. A cidade de Arezzo, que acho que não lembro se vocês visitaram, para baixo de Florença um pouco, né? Não, a gente não. Ela fez. Hoje é marca de sapato, né? Loja de sapato. Sim. Isso. Fica do lado de E Montaltinho. exato, ela fez, exato, naquela região lá. Ela fez a experiência de falar: não, tem aqui os conselhos que administram a cidade, vamos dividir as cadeiras aqui no meio. Metade vai ser guelfo, metade vai ser gibeliano. Ah, sim, claro, ótima ideia. Assim que um dos dois lados se sentia forte o suficiente, expulsava o outro lado e tomava o poder todo. E não havia assim, não é assim que agora o outro lado está na oposição. Não, o outro lado era considerado inimigo da cidade e era banido. Porque nós que estamos no poder agora, nós é que estamos força e estamos dizendo, não, eles são inimigos da cidade. Estão expulsos daqui, estão banidos. E tanto isso é verdade que ao longo de
muitas décadas, esses grupos em Florença, não em Arezzo, mas em Florença, ficaram se alternando. Num certo momento, os guelfos estavam mais fortes e expulsavam os gibelinos. O que que eles faziam? Tudo gente com grana, né? Iam para as outras cidades em volta de Florença, onde tinha. Ah, é? Os guelfos expulsaram a gente? Vamos procurar nossos amigos aliados gibelinos nas outras cidades, vamos reunir um exército e vamos entrar em Florença à força, na marra. Os guelfos daí. Isso. E aí voltavam, expulsavam os guelfos, os gibelinos tomavam o poder. O que que os guelfos faziam? A Exatamente a mesma mesma coisa. coisa. E assim foi. Ao longo de 60 anos, um pouco antes, exatamente esse período aí da vida de Dante, pouco antes de 1300, um pouco depois, Florença se enfiou em 60, ao longo de 60 anos, ela se envolveu em 6 guerras contra outras cidades da região. A própria Arezzo, Siena, Pisa, Lucca. Às vezes se aliava com Lucca para fazer guerra contra Siena, às vezes o contrário. O pau cantava o tempo todo. Por quê? Porque o poder está sempre querendo se expandir, tá? E o pano de fundo sempre era essa cidade aqui e as suas cidades aliadas são guelfas e estão atacando aquela cidade lá e as suas aliadas que são cidades gibelinas. Até que chega um momento em que efetivamente, definitivamente, os guelfos em Florença prevalecem. Eles ficam tão mais fortes que os gibelinos não conseguem mais voltar nem se aliando com os gibelinos das redondezas. Tanto que depois vai virar o Ducado de Florença, vai virar o Grão-Ducado da Toscana, depois que eles é, derrotarem Siena, que era o grande inimigo deles, né? Uma cidade muito parecida, e aí vira, na verdade, a Toscana vira toda de Florença. Mas, enfim, nesse momento em que os guelfos definitivamente expulsam os gibelinos para todo sempre, o que que acontece imediatamente? Os guelfos se dividem de novo dentro deles. Agora só tem guelfo. Todo mundo partidário do Papa, tá tudo certo. Mas quem de nós aqui que está mandando? Não, tem aqui os guelfos brancos, os guelfos dele. Tem esse subgrupo, é uma facção dentro do partido guelfo, entende? O Entendo. Guelfo é um partido político. Mas desse partido, quem é que na verdade está mandando? Ah, esse subgrupo aqui? Ah, então nós queremos esse pedaço desse aí para nós também. E aí o Dante deu azar, porque ele, nessa divisão que aconteceu durante o período da vida dele, ele permaneceu como guelfo branco, e os guelfos negros prevaleceram. E, portanto, os guelfos brancos foram expulsos. E é por isso que ele foi expulso de Florença. Entendi. Tá? E o que estava envolvido aqui nessa história? O que estava envolvido aqui nessa história é grana. Porque se, por um lado, Florença tinha muita semelhança com Milão, no sentido de que tinha dinheiro de comércio, né? Isso é que fez a riqueza de Milão, a ponto dela ficar grandona e enfrentar as outras cidades, incorporar, e enfrentar o próprio exército do Sacro Império e ganhar muito dinheiro de comércio. Florença também tinha isso. Mas ela tinha também dinheiro de indústria, que já existia na época, indústria de lã, de couro, que existe até hoje. Um Certo? grande produtor de couro, né? Tinha lá uma indústria artesanal distribuída na época. Era um troço que era feito em formato distribuído nas casas das pessoas. Todo dia chegava carregamento de lã vindo da Inglaterra, vindo não sei aonde, navio, e burro, sei lá o que, até Florença. Então, o industrial lá, digamos, pegava aquele monte de lã, levava na casa dos caras que iam beneficiar a lã, dali ia para o outro que tingia, o outro que tecia, o outro que não sei o que, sabe? Então, tinha este dinheiro também, mas tinha um dinheiro melhor do que todos esses, que era o dinheiro de banco. Porque Hum, o banqueiro, na verdade, é um comerciante que comercia com a melhor mercadoria do mundo, que é dinheiro. certo.
Então, pensa bem, o nobre era um cara que vivia da atividade econômica primária, que é a agricultura, né? É tirar da terra aquilo que a terra produz e vender e ficar com o que sobra de dinheiro, certo? Certo. Essa é a atividade primária, até hoje é assim, na economia. Atividade secundária é o cara que transforma produto no outro, indústria de transformação e tal. O banco está lá no topo da pirâmide, porque ele empresta dinheiro. O que que é os juros? É o aluguel pelo dinheiro. No lugar do Se dinheiro. eu te, se eu te empresto 1.000 pratas e você me paga 1.100 de juros, esse 100 é o aluguel pelo tempo que esses meus 1.000 ficaram com você. E você Como não se você for uma transformou parte. nada, né? Só ficou Você não esperando. transformou nada. Você não transformou nada. Você não gerou riqueza nenhuma. Você só tirou a riqueza do outro. Né? O tempo vai a seu favor, né? É a seu favor, exatamente. O juro está correndo a meu favor e conta quem deve. Hum. E aí, a maior riqueza de Florença, que tem nobre, ganhando dinheiro lá dos camponeses da agricultura. Estão lá. Esse dinheirinho está lá. Tem comerciante, esse dinheiro está lá. Tem industrial, esse dinheiro está lá. E tem banqueiro. A palavra banqueiro faz a gente pensar nos bancos enormes de hoje, com não sei quantos mil agências, mas vamos usar a palavra financista, Tá, que significa o seguinte: é o cara que, no fundo, empresta dinheiro aos outros. É isso que ele faz. beleza. E o termo técnico para isso é usura, né? A Dani A, falou a, aqui, ó. a, não ouvi. Agiota. É o agiota, exatamente. Inclusive, era uma contradição para a igreja, porque, formalmente falando, praticar a usura é pecado. Sim, Num, num período como a Idade Média, né, tão dominada pela ideia de igreja e tudo, mas a coalição do Barbeiro fala: não, isso aí tudo realmente é assim, mas na hora de ganhar dinheiro aí é outra coisa. Aí E deixa quanto isso mais para lá. e quanto mais o cara que vai pegar o empréstimo está precisando, mais altos juros. Mais altos juros, como sempre é, né? É oferta e procura. Certo, doutor? Então tem, desde o financista pequeno, e a família do Dante, por exemplo, era, o pai dele tinha sido, o irmão, meio-irmão dele, quando ele ficou órfão de mãe, o pai casou de novo e teve um outro filho chamado Francesco, tocava o negócio que eles herdaram do pai, quando o pai morreu, e uma parte do negócio era viver de aluguel, de terras, não sei o quê, e a outra parte era emprestar dinheiro a juros. Mas ele emprestava um dinheiro numa proporção pequena. Ele não era um milionário. Era um cara que tinha dinheiro. E se o vizinho que começou a ganhar dinheiro na esquina quer construir um casarão para ele, talvez uma torre daquela, para mostrar que ele agora é rico também e tal, ele vai fazer como qualquer um hoje, que é pedir dinheiro no banco para financiar a construção, não é isso? Isso. Né? Ele está ganhando dinheiro, vai ter como pagar isso no futuro, mas ele precisa daquele montão de dinheiro na frente para poder contratar alguém que vai construir a casa dele. Certo. Exatamente como hoje. Esse lugar, ele vai lá no irmão do Dante, por exemplo. Francesco, eu preciso de tantos mil florins aí, que era a moeda da época, né, de Florença, para construir a minha casa. Perfeitamente. Tem aqui quanto é que. Vamos combinar aqui quanto é que é de juros, quantos anos para pagar, qual que é a multa se não pagar, qual é a garantia, igualzinho hoje. Contratos muito bem elaborados, sofisticados, né? De palavra não, escrito preto no branco no papel. Testemunha, cartório, tudo direitinho. Carimbado, para lá e para cá. E havia grandes famílias de banqueiros em Florença. Porque além desses banqueirinhos como os Alighieri, tinha os banqueirões, que na verdade financiavam não o cara que quer construir uma casa, mas as duas grandes multinacionais da época, que eram a Igreja e o Sacro Império, que precisavam permanentemente de dinheiro emprestado. Não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado para Estado a ser juros. para ser pago a juros, para ser pago a juros. Então, para manter essa mega estrutura da igreja, que tem diocese, bispo, padre, pároco, tudo quanto é esquina da Europa toda,
Puta, quanta infinidade de dinheiro que não precisa para isso. E tem um problema que é sempre de fluxo de caixa, né? A não ter uma banheira de dinheiro, igual o tio Patinhas vai lá, pega um balde de dinheiro e constrói uma igreja aí. Não é assim, né? Está sempre precisando de dinheiro que ele vai ter que pagar. E vai rolar dívida, e vai dar não sei o quê, vai pagar em terra. Enfim, A transações gente, econômicas, né? nessa passagem lá, a gente viu, pelo menos o rastro dessa família aí, que chama Medici. Medici. Então, os Médici vão aparecer já já, Ah, beleza. porque eles vão governar a Florença no período logo posterior a isso que a gente está falando aqui, pouco posterior. Tá, beleza. Mas nesse período aqui, eles ainda eram populanos, eles não eram Populanos. Os nobres, Médicis eram populanos. Entendi. eram populanos ainda. Bacana, né? O que Bacana mesmo. comprova que é uma ascensão, que no tempo todo mundo vai olhar para aqueles caras lá, o Ó, Lourenço Magnífico, lá, o Cosme o Velho, todo mundo, nossa senhora, os isso aí caras muda a são compreensão geral. nobres pra caramba. É, muda muito. Muito bem. Então, no momento, voltando para cá, os grandes bancos de Florença é que financiavam a igreja e o Papa, Que coisa, né? que era o maior dinheiro que você, qualquer, até um banco atual hoje gostaria de ter como cliente A igreja. número um essa imensa multinacional que é a igreja, que é um voraz consumidor de dinheiro. Paga direitinho, paga juros, paga bem, mas precisa sempre de dinheiro, precisa sempre de financiamento. Quando a gente começa a trabalhar, a gente pensa, não, uma empresa está construindo aqui a sede nova dela. Você pensa que o cara foi no banco, tinha aquele montão de dinheiro lá, né? Sei lá, 10 milhões de reais, pegou 10 milhões na conta e construiu. Não, não. O dinheiro aqui é para trabalhar. Para construir uma sede nova, Até hoje, né? eu vou pegar um financiamento, pô, Ele faz a conta do dízimo dos ali, dos juros. fiéis, tudo, Isso, das isso, parcelas e juros, né? isso, exatamente. Mas ele não está com aquele dinheiro lá parado para construir a próxima Tá, catedral. tá mesmo. Muito bem. Então, esse era o motivo pelo qual, se você olhar direitinho, ainda mais hoje, que estamos 700 anos depois, né, toda a história toda bem contadinha, é fácil ver que nunca que Florença ia ser gibelina. Certo. Por quê? Porque, no fundo, a força de Florença vinha do fato dos banqueiros de Florença serem quem financiavam a igreja. Portanto, eles tinham que ser guelfos. Certo. Mas no momento que eles expulsaram definitivamente os gibelinos, imediatamente os banqueiros se dividiram entre eles. Opa, somos todos banqueiros, somos todos guelfos, bacana, que bom, os gibelinos botamos para correr. Agora, quem que vai financiar a igreja? Vocês ou nós? Então, eram, na verdade, duas grandes famílias que estavam disputando. Qual banqueiro vai ficar com a conta da igreja? Ah, entendi. Aí que teve uma disputa. Aí que teve uma disputa. De um lado, os Cherky, era a família dos Cherky, que eram banqueiros cheios da grana, mas mais recentes, têm dinheiro há menos tempo. E do outro lado, os Donati, que eram banqueiros e eram nobres, violentos, gostavam de quebrar o pau. Os Donati mandavam e desmandavam. E eles eram totalmente, assim, no fundo, também quem entende do negócio olha para trás e vê, não, isso aí, nunca que os Cherokee iam ganhar dos Donati nisso aí. Porque os Donati têm ligações com a igreja há muito, muito, muito tempo. Entendi. Muito bem. Então, na verdade, era uma disputa entre o dinheiro e o prestígio novo versus o dinheiro e o prestígio velho. Por que o Papa Certo. vai trocar essa aliança antiga que ele tem com os Donati por esses banqueiros novos aí, que só Entendi. são ricos há, sei lá, 50 anos? Não, não tem motivo para isso. E vocês lembram, acho que a gente já comentou que o. Não, não, acho que eu vou falar isso no próximo slide. Beleza. Então, olha só, lembra que eu tal aula que eu assisti lá em março, né? O cara que apareceu, se vestiu de Dante lá no final, o Sim, seu Hum. sim. Luca de Dio. Esse aqui é um outro Você tirou slide uma dele. foto com ele, então. Tirei uma foto com ele e tal. Então, isso aqui é um slide dele que tem um trecho da Divina Comédia. Está traduzido aqui. Então, ele, Dante, tá transcrevendo um diálogo imaginário, óbvio, né? É uma obra de ficção,
que ele, passeando pelo inferno, percorrendo o inferno, guiado por Virgílio, certo? Ele está indo certo. nas várias regiões do inferno. Chega numa região onde um cara ouve o Virgílio cutuca o Dante e fala: "Olha, aquele cara está se aproximando, ele quer falar com a gente." Aquele cara é uma alma, né, que está lá no inferno. Certo. Então era alguém que não prestava, estava no inferno. Mas essa alma quer falar com a gente. Aí o cara se apresenta e pergunta: quem são vocês, ó toscanos, que estão passeando pela Cidade de Fogo? Por quê? Porque ele ouviu a língua que Dante e Virgílio estavam conversando, e era justamente isso que hoje é o italiano, que era um dialeto da Toscana. Hum. Então a alma reconheceu: opa, esses caras são da minha terra. Aí tá lá no inferno, chega gente lá falando Tá, não sabia. alemão, africano, português, sei lá, tem gente falando de tudo lá. Chinês, né? Passa dois caras falando em dialeto fiorentino, né, de Florença, e opa, ele quer saber quem são. E como ele era um nobre, era uma alma de um nobre, né? A primeira pergunta que ele faz é querer saber se aquele cara que está ali passeando, vivo pelo inferno ainda, que é o Dante, né? De que família que ele é, para ver se ele era nobre também. Se ele é um cara igual a mim, Certo. do meu pedigree, com o meu pedigree. Ou se ele é um perrapado, um populano. E aí Certo. o Alessandro Barbeiro descrevendo isso aqui, você tem vontade de sentar para chorar, de tão espetacular que é. Ó, Porque aí o Dante vai se aproveitar do fato de que é ele que está escrevendo o troço, e dá para notar que ele força uma barra para dizer: eu sou da família dos Alighieri. Aí o Barbeiro fala: ora, um Uberti era vários degraus acima de um Alighieri. A cidade de Florença tinha 100 mil habitantes. Nunca que um Uberti ia saber quem que era um Alighieri. Isso aí, esquece. Dante é muito cara de pau de estar dizendo que falou: "Eu sou da família dos Alighieri." E o tal cara, que é o Farinata degli Uberti, é dessa tal família que ele gostava de dizer que era descendente lá do tempo do Império Romano e tal. Realmente um cara muito poderoso, muito rico, e que tinha governado Florença duas vezes. Só tinha um porém: ele era gibelino. mulher de Belino. Então a alma dele já está lá no inferno, num período em que os gibelinos já foram todos expulsos de Florença e não vão voltar nunca mais. A alma dele está lá no inferno. Aí o Dante diz assim, que quando ele falou para o cara, o nome do cara é Farinata, nomezinho sem vergonha, esse é o apelido dele. Mas o nome é pior ainda, deixa esse apelido aí mesmo. O, o Dante diz que o Farinata, sim, tão ferozmente, esses Alighieri, né, se opuseram a mim, aos meus parentes e ao meu partido, que por duas vezes eu os expulsei. E isso é verdade. O Farinata chefiou os gibelinos para duas vezes expulsar os guelfos de Florença, nesse período em que um ficava expulsando o outro, Certo. tá? E aí o Dante, que é quem está com a caneta na mão escrevendo, ele escreve o que ele quiser, né? Aí ele inventa a resposta que ele teria dado para o cara. Se foram expulsos os meus parentes, meu partido, se foram expulsos, duas vezes eles retornaram. Repliquei. Mas os vossos não aprenderam bem aquela arte, a arte de retornar. Por Ah, quê? Porque quando foram expulsos da segunda vez, nunca mais voltaram. hum. Aí ele tira uma onda em cima do Farinata. Alfinetaram lá. Ele está, na verdade, se valendo do fato de que ele sabe que isso aí aconteceu há um tempão atrás e que os gibelinos nunca mais voltaram. Certo. Então, ele está ali falando com a faca e o queijo na mão. O que o Luca de Dio lá, o professor, não falou, mas está na Divina Comédia, que o Jaziel daqui a pouco vai ler aí no livrão que ele ganhou, é a continuação da história. Ah, tá. Porque aí o Farinata olha para o Dante, e esse pedaço que é o espetacular, e diz assim: em menos de 50 luas, você mesmo vai saber como é difícil retornar de um exílio.
Então, olha como é que é a história, hein? Vamos seguir atentamente. Dante está escrevendo esses negócios aí em torno de 1306, 1307, a partir daí, Certo. tá? Beleza. Na ficção dele, ficção, ele, essas coisas que ele está descrevendo teriam acontecido no primeiro semestre do ano 1300. Correto. Essa tal viagem imaginária dele ao inferno, paraíso e purgatório teria acontecido no primeiro semestre de 1300. Só que o Dante está escrevendo isso lá em 1306. Ele já sabe o que acontece entre 1300 e 1306, certo? Certo. Mas quando ele escreve, ele bota como se fosse uma profecia que o Farinata estava fazendo. Entendi. Nesse suposto 1300, o Farinata está dizendo para ele, ó, em menos de 50 luas você vai descobrir como é difícil se voltar do exílio. Porque nesse meio tempo, e é verdade, em 1302, o Dante foi expulso de Florença e nunca mais conseguiu voltar. Ó, E quando ele está escrevendo a Divina Comédia, ele está muito amargurado porque ele faz de tudo para voltar e não consegue. Nem pela força, nem implorando, nem de jeito nenhum. certo. E como é que ele extravasa esse sentimento dele? Botando essa profecia na boca de um inimigo da família dele, que era o seu Farinato. Você vai ver como é difícil voltar. É demais, né, cara? É É muito. demais. Não dá. Não, não dá, não dá. É. Não, Dante não dá. Mais um tópicozinho. Deixa eu dar uma acelerada, que senão eu vou ficar a noite inteira aqui. Opa. Outro aspecto da vida dele é esse Dante guerreiro. Muito surpreendente, né? Um cara que escreve uma obra de 14.233 versos e lutar a cavalo? Como é que história é essa? Pô? Lutar em guerra? Isso Onde que aí ele não. arrumou tempo, Não. né, para fazer isso? Arrumou tempo para isso? Muito bem. Foi justamente numa dessas tais 6 batalhas lá em que Florença enfrentou justamente a cidade de Arezzo. A Batalha de Campaldino, em 1289, né? Lembrando, Dante nasceu em 1265, Beatriz morreu em 1290. Um ano antes dela morrer, o Dante ainda estava vivendo a vida boa, porque, embora não tivesse nenhum rolo com Beatriz, mas ela estava viva, era vizinha dele, era a musa da vida dele. E ele, playboy, fazia poesia e gostava de uma briga a cavalo. Então, estava lá. Essa aí já não era a primeira batalha em que ele participou, mas é a primeira vez que ele está combatendo a cavalo. Perdão. Ele foi o primeiro cara da família dele a combater a cavalo. Repara que a família dele está ascendendo socialmente. Sim. Tem um tio dele que lutou numa outra batalha dessas, mas lutou a pé. Dante não. Dante já tinha grana suficiente para comprar um cavalo. Ele está a cavalo, mas ele não é um cavaleiro, porque ele não foi sagrado cavaleiro por ninguém. Ele é um reles combatente a cavalo. Certo. Mas é a primeira vez que ele está lutando na primeira fila, que era um posto disputado, porque é onde exigia mais bravura. Chamava Feditore. São os caras que estão na primeira fila, que Certo. são os que vão atacar primeiro ou que vão receber o ataque do inimigo primeiro. É o lugar onde você tem mais chance de se destacar, fazer um ato de bravura ou de morrer. Pode morrer. Ali é tudo ou nada. E então ele era um feditore, era um dos 600 cavaleiros, perdão, um dos 600 combatentes a cavalo que estavam na primeira fila. Uns eram cavaleiros, outros não eram, como ele não era, Certo. tá? Muito bem. Mas ele não era um novelli. O que é novelli? Era cavaleiro recém-nomeado, recém-sagrado cavaleiro. O que que as comunas faziam na véspera da batalha? A batalha é um troço que era negociar, não tem surpresa, emboscada, não tem isso não. As semanas negociando, manda embaixador, vai ser quando? Não, vocês se rendam antes, não vamos sitiar, e oferece dinheiro, aquele negócio todo, até que fica claro que vai ter a guerra. Então, na véspera da batalha, a comuna se reúne, e diz, quem é que nós vamos nomear, digamos, preventivamente já como cavaleiro?
Ou seja, gente que já está ali na fila para virar cavaleiro, já é um cara considerado muito capaz, vai acabar virando cavaleiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos nomear ele cavaleiro de uma vez, porque amanhã, quando ele for lutar, ele já vai lutar na condição de cavaleiro, então ele vai lutar com uma obrigação moral muito maior. Ele vai estar querendo mostrar para o mundo inteiro que ele merece aquele título de cavaleiro que ele acabou de receber. Isso era um novelli. Hum, No tempo que a gente trabalhou na Selma, tinha um cara cujo sobrenome era Novelli. Hoje eu sei o motivo do sobrenome dele. Ele não era descendente do seu novelo. sim. Ele era, ele era descendente de alguém que foi Novelli numa batalha dessa qualquer. Foi sagrado cavaleiro na véspera de uma batalha. Cláudio José Novelli da Silva, grande amigo, apareceu Todo, numa todo, confraternização da gente outro dia. todo cavalheiro já foi novela algum dia? Não, o trisavô do Dante, um cara chamado Cacciaguida, ele foi cavaleiro pelos trâmites normais e foi lutar numa cruzada junto com o imperador Conrado, não sei qual lado do Sacro Império. E o imperador viu a bravura dele e falou: Não, esse cara merece. Vem aqui. Entendi. Sagrou ele cavaleiro. Tá? Então, Tá isso bom, aqui era um truque para dar um gás a mais naqueles caras que iam estar na primeira fila. Mas o Dante não era nem cavaleiro, nem novelli. certo. Muito bem. Então, isso aí é uma disputa, na verdade, entre os guelfos de Florença e mais algumas comunas aliadas, que enfrentaram e derrotaram os gibelinos de Arezzo e alguns aliados de Arezzo. Tá? Beleza. Então, teve lá. A batalha, como todas as outras, se decidia num dia. Fica semanas, meses negociando, ameaçando, faz, embaixador para lá e para cá, emboscada, traição, até que tem a batalha começa de manhã, acaba no fim do dia, acabou. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou. Feito. E aparece a figura que está sumida aqui na nossa história, que é, a gente lembra que nessas estruturas aí tinha a comuna, o nobre, o camponês, o burguês, mas e o bispo? O bispo é um nobre como outro qualquer, não é isso? O bispo era escolhido, em geral, pelo imperador entre os nobres da região para fazer o papel de representante do imperador naquela região ali. Só que ele era bancado pela igreja. Então, é uma espécie de nobre diferente. Entendi. E quando era o próprio Papa que nomeava o bispo, não era sempre o imperador, mas quando era o Papa, para o Papa ele era um tipo de nobre muito interessante, porque o Papa dava um título de nobreza para ele, mas que era temporário, porque já que o bispo não podia ter filho oficialmente, quando o bispo morria, a terra do bispo voltava para a igreja. Boa essa, né? É Bom, diferente de se eu nomeio um cara lá, duque de Borgonha, a Borgonha deixou de ser minha, vai ser desse duque aí para sempre. E do entendi. filho dele, do neto dele. Prestava para o bispo, né, durante um período de poder. Exato. Muito bem. Então, o bispo era, na verdade, um cara, primo lá dos nobres, da outra família, dos nobres da outra cidade lá. Era um nobre a mais. Tem lá seu castelo, tem seus camponeses trabalhando para ele, tem seus cavalos, igualzinho qualquer nobre, né? Beleza. Muito bem. Quando às vésperas da batalha, que todo mundo já sabe que vai ter a tal da batalha, o bispo sai sorrateiramente de Arezzo, é o bispo da cidade de Arezzo, e vai procurar os caras da comuna de Florença para negociar uma traição. Ó, Olha, eu sou bispo de Arezzo, então é minha obrigação lutar junto com meus homens, né, do lado do exército de Arezzo. Agora, em troca de um bom dinheiro mensal para sempre, um mensalão, eu estou disposto a ficar neutro nessa batalha. Eu vou viajar, digo que tem um parente doente, uma coisa, não vou poder comparecer,
surgiu um imprevisto e tal, meu filho está de recuperação, sei lá, e não dá. E, e ofereceu, pediu um dinheiro forte. E os caras da Comuna de Florença sentaram e analisaram fortemente aquela oferta. Poxa, a gente dá um dinheiro para esse cara aí, ele fica fora, já é uma vantagem para nós. E tal. Até que alguém teve bom senso de falar, gente, é claro que esse cara é um traidor. Então, vai fazer É, negócio com traidor, o próximo que ele vai trair é a gente, pô. certo. Manda esse pela-saco embora. Some daqui. Nesse meio tempo, a história vazou. Quando ele chega de volta em Arezzo, crente que está escondido e ninguém sabia, a história já tinha vazado. Então, ele é capturado e é julgado por um crime horroroso que é de traição, né? Certo. E aí ele dá a sorte imensa de que, naquele momento especificamente, um dos caras que está no poder em Arezzo é um sobrinho dele. E o sobrinho faz um discurso emocionado dizendo: Eu adoraria não ser parente desse peste Nossa. para poder, para poder condená-lo. Entendi. Mas sendo um cara da minha família, a minha obrigação é não condená-lo. E aí tinha que ser por unanimidade e o bispo escapa. Ó. Mas no dia da batalha, ele aparece lá, lépido e fagueiro, para lutar ao lado de Arezzo, como se nada tivesse acontecido. O bispo era um cara de pau, rapaz. Era um cara de pau. E ele dá a sorte de morrer nessa batalha, porque se ele não morre, a vida dele ia ser um inferno. Não sei como é que ia ser. Ele agora é inimigo de todo mundo, né? Sim, sim. Era Nossa, todo considerado traidor com todo mundo. Tanto é engraçado porque no final da batalha, deixa eu só dar um toque aqui, porque o Dante diz, descrevendo essa batalha mais tarde, não na Divina Comédia, mas em outro livro dele, ele fala: Eu nunca senti tanto medo na minha vida, quando ele estava ali com a lança na mão, na primeira fila. ó, E aí, no desfecho, parece que a Arezzo vai ganhar, mas aí tem lá uma manobra dos caras de Florença e tal. Um dos Donati, Corso Donati, leva os homens dele para um outro flanco lá e causa lá, consegue romper as fileiras do exército de Arezzo e Florença acaba ganhando a batalha. E aí, eles dão o mole de não perseguir, quando fica claro que eles venceram a batalha, quem perdeu sai galopando de volta para a cidade, né? Que essa aí tá batalha em campo aberto. E é um profissional de guerra mesmo, nessa hora iria perseguir o inimigo de volta e entrar na cidade e ia tomar a cidade também, certo? certo. Aí os caras de Florença, pô, ganhamos, vamos comemorar, voltaram para casa, e festa, não sei o quê. Dia seguinte, quando foram tentar tomar Siena, os caras já tinham se reagrupado, a cidade era bem fortificada e eles não conseguiram mais. Sitiaram a cidade, tinham perdido a oportunidade. Mas é engraçado porque eles pegam um burrinho, botam um chapéu desse de bispo, sabe? Não sei se vocês já viram, Uhum. na cabeça do burro e ficam passeando. Escreve bispo de Arezzo assim do lado, e ficam passeando com o burrinho em volta da muralha de Florença, para sacanear os caras de Arezzo. É, não, muito bom. Muito bem. E vamos avançar aqui, porque agora está ficando tarde. Como é que era fazer política? Ah, bom, sempre lembrando a mesma coisa, né? Vocês têm a vida de vocês, criança e tal. Se eu se deixar, fala a noite inteira. Eu gostaria de terminar hoje, mas se precisar parar, isso é mandatório, tá? Tá bom. Vamos dar mais uma forçada aqui. Vamos O lá, que que segue. era necessário, o que que era necessário para fazer política na época de Dante? Para participar da vida política? Primeiro, tinha que ser cidadão. Ou seja, tu tinha que morar na cidade, claro. Tu tinha que ter patrimônio ou pagar imposto. Então, o cara do açougue da esquina, do açougue, paga imposto, então ele é cidadão. Mas o empregado dele, que limpa a carne, corta a carne para ele, é pago por ele, não. Esse cara não paga imposto, não é cidadão. Tá? Beleza. Segundo, nesse momento aí, como os gibelinos já foram expulsos para sempre, esquece. Para participar da cidade, da vida da cidade política, você tem que ser guelfo. Certo. Alguns gibelinos que tenham deixado, não tenham expulsado lá, porque era peixe pequeno e tal,
Nem pense em se candidatar, porque não vão deixar. Segundo, tinha que ser inscrito numa corporação. A comuna é o domínio da burguesia. Então, do lado, corporação dos artesãos, corporação dos banqueiros, corporação dos caras, dos ferreiros, né? Em alemão chama de guilda, né? Guilda, E aí, na época do Dante, já tinham arrumado lá uma mutreta, que era o seguinte: não precisava trabalhar, mas tinha que ser inscrito numa corporação. Porque, inicialmente, se isso é um governo de quem trabalha, teria que ser um cara que trabalhasse, né? certo. E o Dante participou disso sem nunca ter trabalhado nem um dia na vida dele. E por último, já na época do Dante, inicialmente não tinha essa última regra aqui, parava aqui. Mas já nessa época aqui, justamente porque os nobres não sabiam brincar, ou seja, quando eles participavam da vida política da cidade e perdiam alguma votação, eles imediatamente apelavam para a violência. Foi baixado um decreto que proibia os nobres de participarem dos conselhos que administravam a cidade. Chamava os ordenamentos de justiça e estabeleciam penas severas para os nobres que cometessem violência contra os conselhos que administravam a cidade. Independente da leizinha de todo dia que pune a agressão, não sei o quê, tinha uma lei especial para dizer, primeiro, nobre não pode participar dos conselhos. No conselho só pode ter populano. E segundo, se um nobre que não participa de conselho nenhum agredir os governantes, os membros dos conselhos, vai ser penalizado, vai ser expulso da cidade. Beleza. Forte ou não forte, nós vamos botar ele para fora. E isso, evidentemente, piorou a violência dos caras. Quem fez essa lei maluca aí que a gente não pode participar? E quem que disse que vai expulsar a gente? Quero ver expulsar. Muito bem. Como é que era, então, a estrutura da comuna? A questão de um governo largo, era muito abrangente. Então, era uma cidade que tinha mercadores, né, burgueses, comerciantes, nobres e banqueiros, como eu já comentei. Certo. A estrutura eram 5 conselhos, conselho disso, conselho daquilo, cuidava do urbanismo, outro cuidava de arrecadar imposto, outro cuidava... Ao todo, em cada momento, tinha 676 conselheiros nesses 5 conselhos aí. E o mandato dos caras era só de 6 meses. Ó, Por quê? Se ficar muito tempo, os caras vão roubar, vão se juntar e vão roubar. E acima deles, digamos, ou como executivos, tinha o que eles chamavam de priores, que lá em Milão chamava cônsul. Aqui é o prior, é o executivo. Esses tinham um mandato de só 2 meses. Eram 6, cada um representando uma daquelas tais corporações. Então, eles tinham um mandato de 6 meses e, junto com eles, ficava um procurador-geral, que era justamente os caras que eram responsáveis para ver se essa regra aí estava sendo cumprida. Se não tinha nenhum nobre no meio, e para garantir que se algum nobre agredisse esses caras, esse nobre ia ser expulso da cidade. certo. E a coisa era tão violenta que durante o mandato, nesse caso era só de 2 meses, eles ficavam confinados nessa torrezinha que está lá hoje, na esquina da casa do Dante até hoje. 38 metros da casa do Dante. A Torre de la Castanha, que é onde os priores ficavam antes de existir o Palazzo Vecchio, que está lá no meu primeiro slide. Sim, O Palazzo Vecchio foi construído justamente para ser o novo lugar onde os priores iam ficar, porque isso aqui era muito apertadinho. entendi. Afinal de contas, nós somos tudo rico pra caramba, que história é essa de ficar trancado Nós na temos torre? dinheiro para uma coisa melhor, né? Uma coisa muito melhor, beleza. Então, e como é que era isso? Tinha eleição, tinha conselho que era por sorteio, todo mundo que quisesse candidatar, bota o nome aqui no saco, vamos sortear, os 6 primeiros entram, os 20 primeiros entram. Mas aí tinha alguém que fazia uma lista negra e dizia, não, esse cara não pode porque ele está devendo não sei aonde. Então, quem que faz a lista? Era uma cidade altamente corrupta e violenta. Então, isso ajuda a explicar por que que, se as comunas tinham conseguido
autonomia, não dependiam mais do imperador, por que que esse modelo acabou? Esse modelo parecia, pô, bom demais, né? A comuna manda nela mesma, não deve obediência a rei, a imperador nenhum. Por que que isso acabou? É porque, na prática, a violência e a corrupção comiam solto o tempo todo. Acabou em algum momento e o nego viu, gente, não vale a pena. Nós estamos nos matando uns aos outros aqui o tempo todo, em nome de governar a cidade, e isso está sendo pior do que ter alguém que governe em nosso nome. Então, aquilo que era um governo comunitário, parecia uma coisa democrática, né? Na verdade, chegou um momento que os caras tiveram necessidade, sentiram a vontade de ter o governo de um homem forte. Sim. Trazer alguém de fora, que não fosse nem de uma família, nem de outra, não tem passado na história, como se fosse um síndico contratado. Chamavam É. de podestar, um podestar. Ó, o senhor vai administrar aqui a cidade com carta branca, o senhor não deve obediência a ninguém, boa sorte, um abraço. Teve até um plebiscito no Brasil, não que era monarquia ou parlamentarismo, sei lá, coisa assim. Era essa vontade Sim, de alguém que colocasse a é casa em alguém que ordem, mande. Alguém que, alguém exato. colocasse, E isso é acabasse com cíclico, a é corrupção. cíclico, É, é sim. cíclico. Quando a coisa começa a pegar demais, pô, não, tinha que ter. A gente prefere alguém tirano e ditador, mas pelo menos bote ordem na bagunça. É, Aí não passa um fosse tempo e tal. fala, não, 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 tirania também não é bom, não, vamos voltar para o É, modelo. Isso é exatamente. cíclico, né? É Vamos ter nossa cíclico. voz de novo, né? Vamos tentar de novo. Então, como é que foi a vida política do Dante? Quando Beatriz morreu, em 1290, de novo, Beatriz, que ele nunca namorou, nunca beijou, nunca nada. Casou, teve filho e tal, mas quando ela morreu, ele ficou Platônico. em depressão platônica. Ele ficou em depressão profunda e foi se envolver com filosofia, estudar, descobrir o sentido da vida, da religião. E, a partir de 1295, ele se mergulhou nesse negócio de vida política aí. Vou fazer parte desses conselhos. Ele fez parte de vários. Ficava 6 meses num, aí ficava fora, se candidatava em outro, entrava, aí fazia combinação política, aquelas tramas e tal. Era parte do processo que ele estava fazendo para se livrar do luto pela morte da amada dele, né? Elaboração do luto. E ele Sim. chegou ao auge disso exatamente no ano de 1300, quando ele foi prior. Ele foi um dos 6 priores, de 15 de junho até 15 de agosto de 1300. Nesse período, ele deu um azar que o melhor amigo dele, Guido Cavalcanti, que era nobre, ter sido cometido ato de violência contra, era nobre, Dante não era, mas o Guido era, cometeu ato de violência contra gente da comuna. Foi preso, colocado em julgamento, e aí caiu na mão dos 6 priores lá da época para julgar se ele devia ser banido ou não. E foi, inclusive com o voto do Dante. Porque pela lei estava claro, esse cara tem que ser expulso, ele não pode continuar na cidade. E Beleza. aí, logo depois que ele deixa de ser prior, em 15 de agosto, acontece esse rolo de guelfo branco versus guelfo negro, e ele, como é guelfo branco, é expulso da cidade. Então, menos de 2 anos depois de ter sido prior, que era o cargo mais importante da cidade, e Uhum. nunca mais vai voltar. E quem está por trás disso é o Papa Bonifácio VII, que já tinha uma aliança em segredo com os guelfos negros, da família dos Donati, banqueiros, e é por isso que o Dante vai botar esse Papa lá no inferno. Não sei se você lembra lá. Lembro. Lembra que tinha lá o Papa Nicolau perguntando: Bonifácio, é você? Já chegou? Lembro. Era esse Papa aí do tempo do Dante, que ele não podia botar formalmente no inferno porque o cara ainda estava vivo. Mas ele está dizendo que lá no inferno todo mundo já sabe que quando o Bonifácio morrer, ele vai vir para cá, porque ele é sem Já, vergonha. já tá esperando ele lá, né? Já estão esperando ele lá. E assim que ele é banido, como todo mundo, ele vai procurar outros guelfos brancos em redor de Florença, em Pistoia, outras cidades da região. Tenta entrar à força, não consegue. Depois, no ato de desespero maior ainda, ele vai procurar os gibelinos, que Ó, eram inimigos dos guelfos,
Os gibelinos que estão exilados, inclusive o filho lá do tal Farinata, certo? é o Lapo degli Uberti, tem documento escrito, assim, existe até hoje, assinado por esses caras aqui em nome dos Guelfos Brancos, esses caras aqui em nome dos gibelinos, estão fazendo um acordo que no dia tal vão avançar tantos cavalos meus, tantos cavaleiros seus, Ó, quem vai pagar a despesa. Contrato de parceria. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E não tem- consegue voltar. Então ele vai viver no exílio, vai viver de favor, na corte dos nobres, ressentido, desiludido. Até que ele fala: vou largar dessa porcaria de política e a partir de hoje eu vou fazer. O partido é o partido do eu sozinho. beleza. Para chutar em gol, hein? Vendetta e Faida são conceitos muito interessantes. O que isso tem a ver com Dante? Vendetta é vingança, né? Filme de máfia e tal. A tradução é vingança. Isso entrou na cultura de Roma, a latina, através dos bárbaros, onde tinha inclusive uma palavra na lei dos bárbaros, lá dos longobardos, dos francos, que era faida, que é o direito de se vingar. Você tem o direito de usar a força para reparar uma agressão. Então, se alguém te der uma porretada na cabeça, você tem, pela lei, o direito legal de se defender. E mais do que isso, é uma obrigação social. Se o cara te der uma porretada na cabeça e você que tem o direito de reagir, de revidar, aliás, não fizer nada, todo mundo vai te ver como um cara que não vale nada. É uma desonra. Não defendeu a honra ali, né? Exatamente. E aí é óbvio que se provocava ciclo de vingança, né? Eu dou uma porretada em você, você dá uma porretada em mim, eu dou uma porretada em você, eu mato seu filho, aí, pô, você vai e mata o meu, aí meu sobrinho mata o seu, né? É como judeu e palestino, né? Vira exatamente. Oriente Médio, né? É, exatamente. Justamente para tentar interromper esses ciclos de vinganças perpétuas, né? Ciclos perpétuos de vingança, foi criado um outro conceito, a palavra bárbara, totalmente isso aqui, longobarda, toda a cara de alemão, que é Widergildo, que é o preço da honra. E é, curiosamente, você estabelecer um valor que você aceite como reparação pela agressão que você sofreu. Então, se Entendi. o cara me deu um soco e quebrou um dente meu, eu tenho direito de ir lá quebrar a cara dele também. Mas eu posso aceitar um dinheiro, que eu vou dizer quanto é. Olha, se você Ah, me der tanto, eu considero, você tem que vir em público, pedir perdão e me dar esse dinheiro, e eu vou postar para todo mundo que eu estou sendo um cara superior e estou aceitando os seus desculpas, o seu dinheiro, e acabou o assunto. Não vou mais me vingar. entendi. Tanto que era um crime feio você, depois de ter feito isso, ir lá e assim mesmo agredir o cara. Era um crime muito pior do que a primeira agressão. Entendi. Até porque, até porque, nessa época aí, o homicídio era considerado um fato da vida. Olha, todo mundo é violento, Foi o necessário, pau né? quer. Foi necessário, exatamente. Eu estou numa disputa de terra aqui com o meu. É exatamente isso. Eu não queria, mas aconteceu. Estou numa disputa de terra aqui com o meu vizinho. Ele leva o gado dele para beber água naquele lago lá que todo mundo sabe que é da minha terra. Eu já tentei negociar com ele, já chamamos alguém para intermediar. Eu vou ter que ir lá e sair no pau com ele. E saiu no pau, quando vi, o cara estava morto. Mas isso era um assunto privado, entende, Marcelo? Sim, sim, Era um assunto privado, não era um assunto do Estado. sim. Era Tipo assim, considerado é um entre eles fato lá, se matem aí, depois entre eles resolve, não lá. tem nada a ver. Exatamente lá. Exato. Se o outro vai se vingar, ou se vai aceitar um preço lá, um vidro de dito, não sei. Mas é problema deles, não é problema do Estado. Agora, o furto, não. Um Aí sim, homicídio é um acidente, é uma coisa que aconteceu, fugiu do controle e aconteceu. Agora, o furto, não. O ladrão é um cara que premeditou de entrar na sua casa e roubar o que é seu. A propriedade. esse tem que ser punido. Esse é uma ameaça para a sociedade. O homicídio, Sim, não é um assassino em série. É um cara que deu azar de matar alguém. sim. Para acabar. O que Dante tem a ver com isso? Num outro pedaço do inferno está ele e o Virgílio passando sempre a mesma história, né? E o Passeando, né? Virgílio fala: Ei, Virgílio. O Virgílio fala: Dante, aquele cara te viu, fez um gesto para você, falou um palavrão, virou as costas e foi embora. Aí o Dante vira assim: Olha, com toda a razão.
Ele é um primo de segundo grau do meu pai, que foi assassinado, a alma dele está aqui, e até hoje nós não vingamos a alma dele, Ah, eu lembro. a morte dele. Então, isso é para mostrar que o Dante era a favor disso, e ele era um homem do seu tempo. Bom, olha quantas contradições que esse cara teve na vida. No começo, quando ele estava lá estudando filosofia, escrevendo tratados maravilhosos de filosofia, ele dizia, não, esse negócio de nobreza de sangue, a família é nobre, o meu pai era nobre, então meu filho vai ser nobre também, não te nega, não é negativo. A nobreza é uma virtude do coração da pessoa. Se Deus colocou no coração de fulano, não quer dizer que vai colocar, você não vai passar para o filho dele necessariamente. No final, ele fica todo orgulhoso quando descobre que o trisavô dele tinha sido um cavaleiro, portanto, um magnate, um quase nobre, entende? Por Sim, que que Dante não era nobre apesar disso? Porque o título de cavaleiro não passou adiante. Mas ele fez questão de botar que no paraíso ele encontrou o avô dele, o certo. trisavô dele. No começo, ele participou, naqueles 5, 6 anos, fortemente da vida comunitária, né, do governo de Florença. No final, ele dizia: esse modelo é ilegítimo. Que direito esses montes de gente tem de governar a cidade? Só existe um poder legítimo, e é o do imperador. Incrível, né? Sim. Ele mudou radicalmente com relação a isso. Ele tinha muito preconceito contra o cara que era comerciante, mas era rico, ignorante, porque ele era um cara ultra culto. Ele tinha nostalgia do cara que tem dinheiro velho, muito tempo na família, tem aquela biblioteca maravilhosa, que fala várias línguas, né? Sim. Olha que o episódio final que é maravilhoso. De novo, ele no inferno com o Virgílio. Sempre, o inferno é que é legal, né? O resto não tem graça. Aí ele e Virgílio chegam num lugar e Virgílio fala para ele: Dante, se esconde ali atrás daquela pedra um pouquinho. Ele, ué, não, depois eu te explico. Eles estão num lugar onde estão sendo punidos os baratieri. Baratieri é corruptos. Tá, Os caras que praticavam barateria, que é a corrupção. É o certo. político que corrupto, né? Se compra e se vende. E Beleza. o castigo deles, eles são buscados lá, a alma deles, quando os caras morrem, esses diabos que parecem esses morcegão aí, com as garras afiadas, vai lá, pega a alma do cara e joga num lago de peixe fervendo pro resto da eternidade. Entendi. Quando ele vai chegando, tá chegando, quando os dois estão chegando lá perto, tá chegando um outro diabão desse lá, joga um dentro do lago e volta. Vou voltar correndo, porque lá onde eu vim tá cheio. Tá cheio de. Muito bem. E o Dante está lá tremendo de medo atrás da pedra, e o diabo-chefe lá, o Malacoda, chega perto do Virgílio. Que história é essa de passar aqui? Onde é que vocês pensam que vão? Não, não, vocês vão deixar nós passarmos porque nós temos autorização do alto, autorização de Deus. E aí nem o diabo pode recusar. Os outros diabos estão lá, Malacoda, vamos tacar esses caras no lago aí. Não, não, não pode, não pode mexer com eles. A Roche Malebranche, que são os diabos, estão lá tudo agitado, né? Doido, carne fresca, né, pô? Estão doidos para jogar eles no lago. Doidos para jogar eles no picho também. O Virgílio negocia a passagem, mas os demônios vão se acercando. Aí o Virgílio pergunta, fala, Dante, pode vir, eles já autorizaram a gente a passar. E pergunta, cai na besteira de perguntar para o Malacoda, como é que sai aqui desse pedaço do inferno? Aí o Malacoda fala, segue por esse caminho aqui, vai ter uma primeira ponte, se segue em frente, na segunda ponte vai ter uma passagem que sai daqui. Ah, beleza. Mas olha, vocês deram sorte, porque meu exército de demônios está justamente indo cumprir uma tarefa lá para aquele lado. Eles vão guiar vocês. Aí o Dante pergunta, Virgílio, tem certeza que isso é boa ideia? Não, ele garantiu, prometeu. Eu sei que aos poucos, que de diabo fazendo uma algazarra danada, e xinga, e taca coisa um no outro. Diabo fazendo diabrura, né? No final, até o Virgílio já está morrendo de medo. Assim que eles chegam lá num outro lugar, o Virgílio pergunta, rápido, rápido, como é que sai? Onde é que é a segunda ponte?
Aí o cara olha para ele, assim, o cara que estava nesse outro lugar lá, segunda ponte? Não tem segunda ponte, só existe essa ponte aqui. Não, mas o diabo falou que aqui. Aí o cara olha assim, seu Virgílio, o senhor é o maior sábio da história da humanidade, mas o senhor é do tipo que acredita em diabo? Que confia no diabo? O diabo falou que tem, você acreditou? Eu sei que eles conseguem escapar correndo lá, e aí quando eles saem dali, esses diabos não podem mais pegar eles. Certo. Último slide. E de novo o Dante fala, nunca senti tanto medo na minha vida. Último slide. Esse é a primeira estrofe da Divina Comédia, que traduzido é: no meio do caminho da nossa vida, me encontrei em uma selva escura, pois que o caminho certo tinha desaparecido. Então, o que será que ele quis dizer com isso? Que ele cometeu um erro, estava no meio da escuridão, do erro, ele foi traidor, ele traiu o amor dele por Beatriz. O que ele quis dizer com isso? Será que ele está confessando, já que ele está escrevendo coisas sobre coisas que teriam acontecido em 1300, ele está confessando que até ele praticou corrupção quando foi prior? Por Hum, isso ele se encontrou numa selva escura? Ou melhor, será que ele está relatando que esteve à beira de virar corrupto, mas ele se penitenciou por essa jornada pelo além, a jornada do herói, né? Passou por todas as dificuldades, todos os piores lugares do inferno, chegou no purgatório, atravessou todos os lugares do purgatório até encontrar o amor que move o sol e as mais estrelas, que é quando chega na presença de Deus no paraíso. entendi. Bacana, né? E esse é o último verso da Divina Comédia. Aquele era o primeiro, esse é o último. Ah, tá. Que É maneiro. isso. Muito bom, muito bom. Um contexto aí de Dante que abre os olhos para mim poder ler, hein? Agora é contigo. Agora é contigo. Vamos fazer um trato. Não, vou te fazer um trato, não. Vou te fazer uma proposta. Você tenta. Tenta bastante. Mas se não conseguir, não deixa de ler porque está em português, não. Tá bom, beleza. Se não conseguir no italiano, não deixa de ler Agora, é bom ler comentado. Essa edição provavelmente é. Porque isso, por exemplo, aqui, eu não ia entender nada desse negócio desses diabos. Mesmo que eu entendesse o italiano todo, Entendi. o que esse cara quer dizer com isso? Por quê? Por que apareceu esse Papa aqui? Por que o Papa está no inferno? Sabe? Exatamente. Seria quase que um Alice no País das Maravilhas, né? Um negócio assim. É exatamente esse tipo de coisa. Alice no País das Maravilhas, não vi, não vi. É uma leitura difícil. É muito difícil, é pesadíssimo, muito pesado. Sim, E é sim. tudo simbólico, né? Tudo é como realmente Alice no País das Maravilhas. Vai ter que interpretar aquilo. Então, se É for bom um que eu já livro bem espero por comentado, isso, né? Quando eu leio alguma coisa, ó, espera, isso aqui não é só isso. Tem coisa por trás que eu tenho que saber, é entender. isso. Depois Isso. Outro dia, depois do diga, treinamento diga. aqui com o Chico, a gente já veria de uma outra forma, Já, obviamente. já, já, já começa a melhorar um pouquinho, né? Eu Mas comecei a outro ler dia. o Chico até Ah, já é? do principal, mas eu Leia, falei com o leia. Marcelo. Eu li um pedacinho assim, eu falei, Marcelo, não estou entendendo. Agora eu É já veria de pesado. uma outra forma. Isso, já tenta de novo. Mas outro dia, Sabe que eu. deixa eu fazer um comentário. Outro dia eu ouvi uma definição do que é um clássico da literatura. O clássico é aquele livro que você vai ler 1000 vezes e toda vez ele vai te falar coisas diferentes. Sim, É isso aí. A Bíblia é um livro Não é assim. só um. Exato, não. Pô, Ilíada, Odisseia, Bíblia. Você Sim. vai ver coisas que você não viu antes ali. E estavam lá escritas, não mudaram, as palavras estão lá. Você não comprou um novo. É a mesma É edição, que tá você guardadinha na evoluiu gaveta. na visão do contexto da coisa. Você mudou, você mudou. E E a- parte dessa coisa que você falou sobre o Dante aí me lembrou sim, de Aleijadinho. Não sei se você citou aí sim, nas conheço. históricas aí. Tem sempre assim, ó, Eu já vi as obras. Aleijadinho deixou a marca nessa pintura, nessa escultura, que de um político da época que ele odiava ou que ele amava, Ah, entendeu? que Ele maneiro, deixava um né? registro ali, era tipo uma É, expressão política dele, meio que para, como é que fala? De uma forma que as pessoas que iriam perseguir ele não iam perceber aquilo, mas outras pessoas iam fazer, ele sim,
entendeu? Sim, sim. Ele era Era, era sutilmente, uma ele vingança, chamava. né? Era a vingança sutil. Isso, exatamente. Aí quando o Dante fala assim do padre lá no, no inferno, coisas desse tipo, você vê que tem É isso uma mesmo. quase uma intertextualidade, né? É isso mesmo. Mas muito bacana, é isso. Acho que eu Beleza. já abusei muito tempo de vocês, acabou ficando muito grande, desculpem aí o Não, tempo. bom que isso aí fica registrado, eu assisto esses vídeos depois, mais de uma vez. É, nós. A E partir de e hoje cada já. vez que eu assisto de novo, vai aprofundando no conhecimento. E a partir de hoje já estou esperando o link. Ah, beleza. Pode, Eu, eu, pode ser. eu aceito amanhã, pode Tá deixar. bom, tá bom. Hoje, Tem um Senão dá errado. detalhe. Eu falei, vou falar nas próximas. Aí, É, pô, peraí. Você já processou isso? Já tá lá. Não, mas tá picado no meio o negócio. aliás, vocês não pararam de gravar ainda. aí Exatamente. correu demais. Só tem um detalhe. O último que você mandou, eu consigo. Acho que eu não consigo botar numa playlist minha. Ah, tá. Eu abro ele no. Eu acho que é porque tá público, era para estar tá privado, era para estar público, Ah, alguma eu coisa assim. mudo lá. Eu mudo lá. Eu não sei se é isso, tá? Eu tenho a impressão que Eu é, mas reviso lá no canal e mudo lá se tiver, se for isso. Beleza? Então vamos lá. tá bom, Boa queridos. noite. Falou, obrigado, hein, Chico. Vou cortar Muito aqui a. bom. Obrigado pelo vinho de novo. Opa, aproveita aí e dê um feedback, hein? Vou dar. Daqui a uns 2 ou 3 meses falaremos sobre Veneza. Opa, Aí sim. aí É sim, a aí próxima, é a gostou. próxima. Vamos que Muito vamos. bom. Tá bom. Falou, Tá filho. bom, gente? Boa Falou. noite. Sucesso na Casa Nova. Tchau, tchau. Opa, obrigado aí. Vamos parar a gravação antes de encerrar, para não dar problema.